Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade a um dos nossos vídeos. E este vídeo, a pedido de algumas pessoas, nós falaremos sobre batalha espiritual. A primeira batalha que nós temos notícia espiritual, ela se dá justamente nos céus. É quando Lúcifer, por inveja e querendo ser igual a Deus, se rebela contra Deus. Essa é a primeira guerra espiritual que a gente tem notícia dentro dos escritos sagrados. Relacionando a batalhas aqui na Terra, a primeira que nós temos é justamente lá no Jardim do Éden, quando nós vemos Satanás, através da serpente, tentando a Eva e Adão. Toda batalha espiritual, ela se baseia em alguns princípios, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que a carne deseja, aquilo que os olhos veem, aquilo que as pessoas são tentadas. Indo para outra grande batalha espiritual, a gente vê ali Jesus Cristo dentro desses mesmos princípios, quando ele é tentado no deserto, e aí o diabo manda que ele transforme as pedras em pão, depois mostra todas as riquezas do mundo, e depois leva ele ao pináculo para tentar demonstrar que ele é Deus. Tu és Deus e os anjos virão e não te deixarão cair, salta daqui abaixo. Eu acho que isso é batalha espiritual. Eu acho que a batalha espiritual ela é travada todos os dias, diferente das pessoas que querem mistificar a batalha espiritual. Eu respeito a forma que as pessoas veem como batalha espiritual, mas acredito que a batalha espiritual está lá na palavra, não é? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Mas é evidente que o inimigo ele vai nos tentar de alguma forma. E aí o inimigo nos tenta pelos olhos, o inimigo nos tenta pela soberba, o inimigo nos tenta por querer fazer a nossa vontade. Então tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que quer nos tirar da vontade do Pai, eu acho que isso é batalha espiritual. Não vejo a batalha espiritual como algumas pessoas a veem, achando que toda hora tem espíritos nos atentando, toda hora. A palavra diz que o inimigo está ao derredor, mas que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Então, todo dia nós enfrentamos uma guerra, todo dia nós enfrentamos uma batalha. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem viver de modismos, se inventa de vez em quando uma moda, se inventa de vez em quando uma onda de coisas. Na Idade Média, por exemplo, se discutia o sexo dos anjos, se reunia várias pessoas para discutir se os anjos eram homens ou se os anjos eram mulheres, ou se os anjos não tinham sexo. Se discutia por onde Jesus tinha nascido,
se era pelo dedo mindinho, se era pela coroa da cabeça, porque se tivesse nascido pelo lugar normal, pela vulva, essas pessoas não, vamos dizer assim, não Maria não seria virgem. Então, assim, é uma discussão muito interessante, mas eu acredito que a gente tem outras coisas a prestar atenção, a gente tem outras coisas a buscar a Deus. Não é? Eu acho que buscar a Deus independe de certas situações. Eu acho que temos que viver o Evangelho genuíno, como ele é, e não tão somente olhando para coisas que são por demasiado sem importância, não é? Então eu acredito que parte do princípio devemos respeitar, evidentemente, as pessoas, né, a forma que elas pensam, mas de forma alguma devemos também deixar de acreditar naquilo que nós fomos ensinados. E eu acho que tudo isso nós devemos buscar o respaldo na palavra de Deus, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas e saber que a batalha espiritual é o que chamam de batalha espiritual, ela é diária, ela é constante. E às vezes nós damos muita atenção à batalha espiritual e nos esquecemos de viver o Evangelho, porque às vezes nós ficamos naquela história: ah, não, estou sendo tentado, ah, não, tem espíritos me atacando, ah, não, os demônios estão querendo acabar com minha vida, ah, tem demônios me perseguindo, e a gente acaba dando mais espaço para os demônios do que dando espaço para Deus. Então, muitas vezes nós estamos falando mais deles do que do amor de Cristo, do que da palavra de Deus. Quando nós vivemos o pleno Evangelho, quando vivemos a palavra de Deus e buscamos a Deus sobre todas as coisas, nós estamos protegidos de todos as outras coisas, nós estamos protegidos de tudo aquilo que vier de mal contra nós. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. E aí as outras coisas, elas vão acontecer normalmente quando nós estamos debaixo da proteção divina, né? Quando nós estamos buscando ao Senhor sobre todas as outras coisas. Então, batalha espiritual para mim é a guerra que se trava todos os dias contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as potestades, mas que essa batalha nós já somos mais do que vencedores, não é? Somos mais do que vencedores. Então é isso que a gente deve buscar a Deus. E buscando a Ele, nós devemos ter a certeza e a convicção que o Senhor é maior do que todas as coisas. Porque muitas vezes nós nos seguramos em pequenas coisas, em pequenos detalhes, em situações que não são importantes e focamos em coisas sem a mínima importância e esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus e as coisas que estão na nossa prioridade. Então, é isso.
Batalha espiritual para mim é isso. Batalha espiritual é uma guerra que já foi travada desde o início, não é? Entre o inimigo das nossas almas e o próprio Deus, mas sabemos que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E sabemos que maior é Deus na nossa vida. Tenhamos a Ele como Senhor absoluto das nossas vidas. E aí eu creio que coisas grandiosas vão acontecer conosco. Então, um grande abraço a todos aqueles que me acompanham. Um abraço aí ao Clebson, que está ligado. Um abraço a outros que estão ouvindo esta mensagem e que nós possamos colocar em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos nos segurar cada vez mais ao Senhor, cada vez mais a Deus, sabendo que existe uma guerra sim, mas que nós já temos a convicção do resultado dessa guerra. Nós já temos a certeza qual vai ser o final dela, né? Nós já temos a convicção que o resultado dela, nós somos mais do que vencedores. E olhemos para o alto. A Bíblia diz, olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós devemos olhar, é nele que nós devemos nos espelhar, é a ele que servimos. É a ele que servimos. E se focarmos muito na batalha, se focarmos muito na guerra, a gente muitas vezes não vê nem o nosso inimigo. Então, eu acredito que devemos estar preparados, mas preparados é o que diz a palavra, o capacete da fé, não é? Aliás, o capacete da salvação, o escudo da fé. Devemos estar preparados com as armas e os instrumentos de Deus para guerrear nesta batalha. E aí eu deixo um versículo que eu gosto muito para terminar. Nesta batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Eu acho que a gente está fazendo muitas vezes o mesmo que o povo de Israel fez ao sair do Egito. Se você observa, o povo de Israel começou a murmurar lá na frente do Mar Vermelho, e aí você tinha, uns olhavam as montanhas que estavam ao lado, outros olhavam para os egípcios, né? Estavam lá de olho nos egípcios, vamos morrer, e uma boa parte olhava o mar. Moisés vai até Deus e diz, Senhor, o que é que eu vou fazer? E o Senhor diz, o que é que tu tens na mão? Ele disse, um cajado. Então estende a tua mão, né? Estende o cajado sobre as águas, e o mar se abriu. E o cajado simboliza a palavra de Deus. Então muitas vezes nós estamos olhando os egípcios, muitas vezes nós estamos olhando a guerra, muitas vezes nós estamos olhando as montanhas, muitas vezes nós estamos olhando coisas tão sem importância e esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que é que você tem na sua mão? Eu tenho a palavra. Então, com esta palavra você vai vencer. Foi com a palavra que Jesus venceu, foi com a palavra que tudo foi criado, foi com o Logos. Lá em João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é nesse Deus que nós devemos acreditar, é nesse Deus que nós devemos colocar a nossa fé e crer que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou possamos pensar. Então, que Deus os abençoe, que vocês possam estar seguros na palavra, porque a palavra é verdadeira, porque a palavra é a única que tem a resposta para todas as nossas dificuldades. Não no homem, não em alguém, não em situações, não em pessoas, não em questões que muitas vezes nos impedem de ver o milagre. Se você olha quando aquela mulher foi expulsa, Agar foi expulsa, quando
quando Abraão expulsa Agar e Agar vai para o deserto, Agar se afasta, deixa a criança, né, e começa a chorar. E diz que Deus escuta o choro da criança e diz: olha, não faças nada, eu vou fazer de ti uma grande nação. E quando Agar olhou ao seu lado, ali estava um poço. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes a gente está focando nos problemas. Muitas vezes a gente está focando em certas situações que não vale a pena. É onde está o seu foco. A Agar estava olhando as dificuldades e não podia ver ali ao seu lado o poço que lhe daria água. A gente tem que focar na promessa de Deus. A gente tem que focar naquilo que Deus tem preparado para nós. Naquilo que o Senhor tem dito a você na sua palavra. Então comece a focar no que o Senhor tem falado para você, no que Deus tem falado para você. E isso eu acredito que é o grande segredo, esta é a grande questão, o X da questão é esse. Onde estamos olhando, para quem estamos olhando, o que estamos esperando, em quem estamos esperando. Se você foca a doença, se você foca a guerra, se você foca a tentação, se você foca o mal, se você dá prioridade a estas coisas, é evidentemente que Deus termina não estando em primeiro lugar na sua vida. A batalha existe, mas eu não vou me preocupar com a batalha, eu vou me preocupar com Deus, eu vou me preocupar em buscar a Deus. Um grande abraço aí ao William Alcântara, que está nos acompanhando. Então, em que você está focando? Você está focando em quê? Qual a prioridade que você está dando? Muitas vezes a gente fica assim: poxa vida, eu estou desempregado, eu estou desempregado, eu estou desempregado. Mas o que você está fazendo? Você está fazendo um curso? Você está colocando o seu currículo? Você está falando com os seus amigos? Você está orando a Deus para que Deus abra as portas de trabalho? Então, eu não sei se me fiz entender durante todo esse vídeo, mas a questão a que eu estou dando prioridade, em que eu estou focando a minha vida, não é? E eu acredito que se a gente focar o reino de Deus, eu vou olhar as almas que estão perecendo, eu vou olhar a palavra que eu tenho que levar, eu vou olhar o que Deus quer na minha vida, eu vou olhar o que Deus tem preparado para mim, o que Deus quer fazer na minha vida, e pode ter certeza que eu não terei tempo nem para pensar em batalhas, em guerras. Não, eu estou buscando a Deus, então Ele vai guerrear por mim. Não queira guerrear com instrumentos humanos e nem queira guerrear com receitas. Não existe receitas, não é? Não existe receita. Toda receita é muito perigosa. Não existe uma receita adequada para isso, uma receita para aquilo, uma receita para cá, outra receita para acolá. Não. A receita é obedecer a Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas. Então, um grande abraço, que Deus os abençoe e aconselho a todos que utilizem este grande instrumento que é a internet, que são as redes sociais, para pregar o Evangelho em todo o tempo e fora do tempo. Quem se incomoda simplesmente não assiste. Não é? E outra coisa, sabe por que nós utilizamos a internet? E sabe por que nós estamos na internet? Primeiro, porque Deus quer. Segundo, porque a gente pode pagar por ela. Então, por isso que a gente pode ficar na internet. Por isso que a gente pode utilizá-la como instrumento para alcançar as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. E inclusive, alcançar aquelas até que não querem ouvir. Não é? Então, que escutem ou que deixem de escutar, mas saberão que houve um profeta no meio deles. Então, utilize as redes sociais, utilize a internet, utilize todos os meios para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. E as pessoas que são incomodadas tem um lugarzinho que só é bloquear, não é? Só é tirar da sua rede social e aí você não ouvirá a palavra de Deus. Não é simples? É muito simples. Mas eu acho que tem pessoas que
a inteligência é tão grande que preferem criticar, que preferem falar algumas besteiras, porque não tem a noção que tem um botãozinho que bota lá bloquear, só é bloquear. Então, utilize a sua inteligência, utilize o seu cérebro, utilize a sua capacidade de raciocinar para fazer outras coisas que não seja criticar as outras pessoas, principalmente através das redes sociais. Não é? Muito simples. Um grande abraço, cheiro no coração de todos vocês e que Deus vos abençoe grandemente. E continue criticando, continue tirando pedras. É muito bom, eu me sinto muito feliz em ver que nós estamos incomodando. Eu vou lhe ensinar uma cançãozinha que é muito interessante e que às vezes quando eu estou dando alguma palestra eu ensino para as professoras, para que elas possam de uma forma didática ensinar os números às crianças. Então muitas vezes nas minhas capacitações eu ensino uma música que diz a seguinte: um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais, 3 elefantes incomoda muita gente, 4 elefantes incomoda muito mais. Então um crente incomoda muita gente, 2 crentes incomoda muito mais. Eu acho que eu vou criar uma nova música para que algumas pessoas possam aprender também a numeração. E nós cristãos fomos chamados para incomodar, porque se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Grande abraço, cheiro no coração de todos vocês e que Deus vos abençoe de uma forma grandiosa.